A EBSAP está celebrando 12 anos. E nós temos um presente para você. Olá, irmãos da Igreja Batista em Santo Antônio da Patrulha, Pastor Felipe. Uma alegria poder falar com os irmãos nesse tempo de celebração, tempo de festa, de gratidão a Deus por todas as conquistas que o Senhor tem permitido que os irmãos possam alcançar ao longo desses anos. São anos de lutas, mas anos de conquistas, de vitórias, de bênção, e por isso podemos louvar a Deus e poder chegar nesse momento de organização da igreja. Realmente é uma grande conquista para a vida dos irmãos. E a nossa oração é que Deus continue os abençoando e fazendo prosperar esse trabalho a cada dia mais, para que vidas continuem sendo transformadas pelo Evangelho, vidas continuem sendo edificadas, famílias sendo cuidadas, o povo sendo abençoado e o Evangelho sendo espalhado por toda a terra. Essa é a nossa maior alegria, e quanto mais igrejas abertas anunciando a palavra de Deus, mais nós podemos perceber como que esse Evangelho pode avançar em toda parte. Louvo a Deus por ter podido participar um pouco dessa história, né, quando estivemos na Operação Jesus Transforma, Rio Grande do Sul, né, com a caravana aqui da nossa região, e que foi um momento assim especial também para as nossas vidas e para a vida de todos aqueles que participaram, poder conhecer não só o campo, os desafios da localidade, mas também poder compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus com os moradores da cidade e poder ver o quanto Deus tem abençoado essa localidade. E a nossa oração é que o Senhor continue fazendo prosperar cada dia mais a vida dos irmãos. Sei que é uma conquista que os irmãos estão celebrando nesse tempo, mas não podemos permitir que essa conquista nos tire do foco da nossa missão. Por certo, muitos irmãos já conquistaram até aqui, muitas vidas foram alcançadas, muitas lutas, etapas foram vencidas. Agora mais uma fase que os irmãos estão passando, mas não podemos permitir jamais que as conquistas nos tirem do foco que é fazer discípulos de todas as nações. Esquecer que temos uma missão a cumprir e ainda há muito por ser realizado. Por certo que até que Cristo Jesus ele volte, nós continuaremos com uma grande missão, uma grande tarefa de fazer o nome de Cristo conhecido por todas as nações, por toda parte. E os irmãos são importantes para essa obra ser realizada, não só na cidade Santo Antônio da Patrulha, mas no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e até os confins da terra, porque a nossa missão é simultânea. Não podemos esperar alcançar a nossa Jerusalém para depois então levantar os nossos olhos e ver os outros campos. Mas simultaneamente todos nós, o corpo de Cristo, ele cumpre a sua missão, e que os irmãos possam continuar focados nessa missão para anunciar Cristo Jesus. Apenas uma etapa foi vencida e agora os irmãos são uma igreja organizada, mas ainda muita coisa a ser realizada. Que os irmãos continuem com esse mesmo propósito, esse mesmo foco, esse mesmo espírito missionário com que os irmãos foram organizados. Os irmãos são fruto de um trabalho de missões nacionais em que os batistas brasileiros investiram, oraram, intercederam ao longo desse tempo, e que, assim como os irmãos foram abençoados através das ofertas, orações de outros irmãos, assim agora possam fazer também para que outras pessoas possam alcançar o Evangelho, conhecer a Cristo e serem alcançados pelo Evangelho. Por certo, há muitos que estão em campos distantes no Brasil, que precisam ouvir a palavra de Deus. Temos ribeirinhos, temos índios, temos outras regiões do Brasil que precisam de ouvir a palavra de Deus, e temos muito ainda a mundo afora a realizar. Então apenas essa etapa, mas continuamos com o mesmo propósito de realizar a obra de Cristo Jesus, sem esquecer da nossa Jerusalém, aonde os irmãos estão, e aí há muito ainda por fazer. Quero deixar um texto da palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, versículo 15, um texto que é muito especial. E nesse texto, capítulo 4 de Efésios, Paulo, depois de destacar como que nós fomos alcançados pelo Evangelho, transformados, como recebemos a vida através de Cristo Jesus, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora ele nos leva ao crescimento, nos leva agora a cumprir a nossa missão, o nosso chamado. Mas ele destaca algo muito importante aqui nesse texto, que são duas verdades aqui que ele vai mostrar para nós nesse versículo. Uma delas é a unidade realmente do corpo, e que Deus concede dons, talentos, para que todo o corpo de Cristo seja edificado.
E é interessante que os dons eles são dados exatamente para edificação, aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. E por certo, Deus ele vai capacitar a igreja com dons, talentos, para que todos sejam edificados mutuamente e assim possam crescer em Cristo Jesus até que cheguemos à estatura de Cristo. E no versículo 15 ele vai dizer o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, seguindo a verdade, que é a Escritura Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, que é a nossa bússola, o nosso guia, o nosso manual para a nossa vida, ministério, para a administração da igreja. Tudo deve ser pautado a partir da Escritura Sagrada, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso modelo, Ele é o padrão em que nós vamos buscar a cada dia mais e que agora deve governar a igreja. Os irmãos estão se organizando como igreja e devem desde o início ter como alvo ter o padrão de Cristo Jesus. E todo esse corpo, ajustado através dessa verdade em amor, vai crescer à semelhança de Cristo Jesus. E o verso 16, ele diz: todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Não sei quantos irmãos, quantos membros, os irmãos estão se organizando como igreja. Mas todos são importantes para essa obra. Não só o pastor, não só a liderança, mas todos são igualmente importantes porque todos são corpo. Apenas com funções distintas dentro desse corpo. E assim todos cumprem o ministério, porque todos cooperam para o crescimento. Ele vai dizer que todos ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas crescem e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Que a Igreja Batista em Santo Antônio da Patrulha possa continuar olhando, focado na missão que Deus recebeu, a partir da palavra de Deus, continuar crescendo em amor, tendo Cristo como cabeça, mas que todos possam se empenhar fazendo a sua parte, porque na igreja nós não temos consumidores, não temos aquele que assistem, mas todos fazem parte do ministério. E quando isso acontece, não só desfrutamos de um ambiente que é bênção para nós, porque temos ali o compartilhar de experiência, compartilhar dos dons, talentos, e assim somos edificados, assim crescemos, mas também impactamos onde nós estamos e levamos esse evangelho até os confins da terra, porque esse é o propósito de Cristo Jesus para a sua igreja. Que Deus continue abençoando os irmãos, que esse mesmo propósito com que os irmãos caminharam até aqui, possam continuar caminhando, até que Cristo Jesus ele volte. E tenho certeza que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque Cristo Jesus é o cabeça, é o fundamento, é onde nós estamos alicerçados. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o pastor Felipe, toda a liderança da igreja, e que o Senhor continue conduzindo os irmãos a cada dia mais e que estejam sempre focados na missão que é Cristo Jesus. Receba um abraço também da nossa igreja, Igreja Batista em Parque Guarulhos, de todos os nossos irmãos, e que Deus abençoe nesse tempo de celebração, tempo de festa, de louvor, de honra, de glória a Cristo Jesus.